igreja não tem esse poder. A igreja, por mais que ela tente se colocar como a representante do reino de Deus na terra, a igreja é constituída por trigo e joio, como Cristo falou. E Cristo disse, não é para arrancar o joio, porque arrancando o joio você pode trazer trigo com você. Então a igreja ainda está constituída por trigo e joio. Quando o trigo for arrebatado, é Deus que vai fazer a diferença. E vai dizer, isso aqui é joio, isso aqui é trigo. É Ele que vai fazer essa diferença. É Ele que tem essa condição. Quem resiste ao anticristo é o Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, tá certo? Que está conosco. A terceira pessoa da Trindade, que está conosco, que é líder da igreja, ok? Que está liderando a igreja na face da terra, que está resistindo à ascensão do homem do pecado, que está impedindo a sua ação. Até a hora certa, a hora em que a igreja for arrebatada, e aí este mundo vai ficar liberado para a ação dele, que é onde João vai abordar em Apocalipse com a abertura do selo. O primeiro cavaleiro, o cavalo branco, que foi lhe dada, veja só, a coroa não é que ele conquistou, a coroa do cavaleiro branco do primeiro selo de Apocalipse, não é que ele conquistou aquela coroa, foi lhe dada. Ou seja, alguém concedeu a ele esta coroa para realizar determinada obra. A coroa que Cristo tem, ele conquistou com a sua própria ação na cruz do Calvário. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque ele deu seu sangue. A obra dele é tão poderosa, tão forte, que, presta atenção nisso, nem ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de tomar o livro e abrir os seus selos. De tão específica que é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele, sendo Deus, tornou-se homem, desceu até nós e morreu por nós na cruz do Calvário, e ressuscitou. É só Ele que tem o direito de tomar o livro e abrir os selos. Só Ele pode julgar. Mesmo o Pai, assentado no trono, mesmo o Espírito Santo de Deus, não pode, somente Cristo. Porque foi Ele que morreu, foi Ele que padeceu por nós na cruz do Calvário. Então, quando ele destacar o primeiro selo, o cavaleiro branco foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Ou seja, eis aí a figura do governante maligno do anticristo. Quando governar, estabelecer seu governo na terra. Quando tiver toda a liberdade agora para agir na eficácia de Satanás. E quando a igreja estiver sido arrebatada. Então, Paulo está falando de coisas que ele ensinou. E agora vai saber o que o detém. Porque já é manifestada a injustiça. Porque já o ministério da injustiça opera. Porque já o ministério da injustiça opera. Veja só. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Eu gosto dessa palavra aqui, do meio. Do meio. Você perceba, inclusive eu sempre afirmo isso, que na Bíblia Sagrada, você pode ler a Bíblia Sagrada com calma, com minúcias de detalhe, porque tudo nela é importante. Tudo nela é importante. Geralmente, quando se falava acerca de Cristo no seu ministério, sempre se dizia que Jesus está no meio. Jesus está no meio da casa. Jesus está no meio das pessoas. Jesus sempre ocupou o centro, porque é o lugar dele. E as pessoas estão em volta dele. Uns para adorar, outros para criticá-lo, mas ele está no meio. Ele é o centro das atenções. Quando fala acerca do Espírito Santo de Deus, aquele que resiste ao maligno, que será tirado do meio, que é onde ele se encontra hoje, no meio da igreja. Não esta igreja, a congregação, a igreja local, mas a igreja universal dos salvos, que habitam em toda a terra. E que o Espírito Santo de Deus está no meio dela, governando ela, administrando ela, regendo ela. A igreja dos salvos, a igreja que para você fazer parte dela, não é você ter não é você ter uma carteirinha, tá? É você ter seu nome escrito no livro da vida. Esta igreja, a igreja dos salvos, tá certo? O Espírito Santo está no meio e ele resiste ao maligno, resiste ao homem do pecado. Quando ele for tirado, ou seja, quando Deus dos céus, ele disser, pronto, agora chegou a hora do arrebatamento e vai chegar agora a grande tribulação, ao Espírito Santo de Deus será tirado do meio. Não faz sentido, tá certo? Não faz sentido, e teologias vão afirmar isso, não faz sentido termos no mesmo planeta, na mesma terra, o Espírito Santo de Deus governando a igreja, ao mesmo tempo o anticristo governando o mundo. Para que o anticristo possa ter alguma chance de governar o mundo como ele vai governar, conforme o selo diz, o primeiro selo, cavaleiro branco, e foi lhe dado uma coroa, foi lhe dada, e não é dele, mas foi lhe dada.
para que este rei se levante, o outro rei será tirado, que é o Espírito Santo de Deus que agora está resistindo. O mundo está ruim, né? O mundo está já no pecado, tem diversas maldades, tem diversas corrupções. Só que ele não é nem uma parte daquilo que ele será ainda. Está ruim? Muito bem. Isso porque o Espírito Santo está resistindo constantemente à ação maligna que vai destruir toda a humanidade. Quando ele for tirado, aí sim a coisa vai ficar muito pior. O Apocalipse nos descreve como será essa humanidade depois, quando o homem, mesmo sendo atingido com toda a sentença de Deus, ele não se arrependerá mais, mas ele blasfemará abertamente contra Deus. A gente vai ver, pode ler o livro de Apocalipse nas taças, nos selos, nas trombetas e nas taças. E você vai ver o que vai ser a humanidade. Você vai ver o que vai ser o mundo. Tá certo? Quando até os recursos naturais serão destruídos. Ok? Então você vai ver o que vai ser o mundo. Veja só. Então será revelado o iníquo, quando aquele que o resiste do meio for tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Do que estamos falando? Do que estamos falando? Com assopro de sua boca e esplendor da sua vinda. Não existe dois eventos. Existe duas fases de um evento. Existe duas fases de um evento. A primeira fase é para a igreja. Quando ele arrebatar a igreja, certo? Quando o nosso nome ele chamar e os mortos forem ressuscitados, como Paulo diz, e todos fomos transformados. Nós vamos receber corpos semelhantes àquele corpo que Cristo recebeu quando ressuscitou, tá certo? Porque só com o corpo daquele você pode entrar no céu. Carne e sangue não é no reino de Deus. Então isso aqui será transformado. Não é que será descartado, será transformado. Como a carne e o sangue de Cristo também foi transformado. Tá certo? Foi transformado num corpo glorioso, um corpo que pode entrar nas regiões celestiais. Então, os mortos ressuscitaram primeiro. Por quê? Porque os mortos constituem a totalidade da igreja. A igreja não é feita só das pessoas que estão aqui olhando para a minha cara. É feita das pessoas que já partiram para o Senhor. Eles são a igreja também. E se quiser saber, são feitas até pelos santos do Antigo Testamento. Porque todos foram salvos através de Cristo, até eles. Somente quando Cristo foi até lá e se apresentou como a esperança, o cumprimento da esperança daquele que estava aguardando. Então todos são a igreja. Quando os mortos ressuscitarem e todos nós fomos transformados, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares e vamos adentrar a grande ceia do Cordeiro, tá certo? Ao banquete celestial, passar pelo bema, que é o tribunal de Cristo, acerca das obras, e entrar para a grande ceia do Cordeiro, tá ok? Então, este será o processo, e aí, depois dessa primeira fase, vem a segunda fase. Depois dessa primeira fase, vem a segunda fase. Entre uma fase e outra tem 7 anos. A primeira fase, a igreja arrebatada, vai para a ceia do Cordeiro. Aqui na terra começa o governo do anticristo. 3 anos e meio de falsa paz, na qual ele vai beneficiar toda a humanidade. Sinal da besta, tá certo? Prosperidade para as pessoas, vai reorganizar toda a economia, vai ter uma saída de pessoas daqui, ele vai reorganizar essa riqueza que ficou, tá certo? Vai ser, vamos dizer assim, uma hipótese, vai ser um comunismo universal. Vai reorganizar todas as coisas. Aquele que não aceitar o sinal vai começar a ser perseguido, vai ser marginalizado e começará a ser perseguido, tá certo? 3 anos e meio. Acabar os 3 anos e meio, ele tentará entrar no templo de Deus, ele terá firmado uma aliança com os judeus para a reconstrução do templo. Ele tentará entrar no templo que ele ajudou a reconstruir, como Herodes fez na época dele. A mesma estratégia de Herodes. Herodes, para ganhar os judeus, o que é que fez? Vamos embelezar o templo, vamos fazer um templo, né? Que nem o templo lá do Brás, lá. Vamos colocar mármore, vamos colocar isso, colocar aquilo. Deixou o templo assim, uma coisa extraordinária. Para quê? Para ganhar eles. Os judeus detestavam Herodes, detestavam. Então, para Herodes ganhar os judeus, fez esse sagrado aí, o templo. Deu uma boa reformada no templo. E o anticristo, para ganhar os judeus, vai fazer o quê? A mesma estratégia. Tudo aquilo que o anticristo fez já foi testado antes. Por exemplo, a eliminação dos judeus, a tentativa de eliminar os judeus quando os judeus rejeitarem ele, foi testada com Hitler. Tá certo? Inclusive, empresas norte-americanas ajudaram Hitler nesse grande teste. A IBM, por exemplo, esteve envolvida nisso.
Tá certo? Então, veja, já foi testado antes. Ele vai somente aplicar de novo. O que ele vai fazer em relação ao tempo já foi testado lá com Herodes. E foi eficaz, deu certo. A mesma coisa ele vai fazer de novo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos remover a mesquita de Al-Aqsa, né? O domo da rocha, o que isso aqui é de vocês mesmos, tá certo? Vocês são os herdeiros históricos disso aqui. Vamos lá trazer empresas de todo mundo, né? Maquinário, tudo, vamos reconstruir esse negócio aqui, maior ainda do que já foi na época de Herodes, na época de Salomão. E os judeus, esse é o cara, né? E aí eu parto, não é obrigado ninguém a seguir isso, eu parto da ideia que ele vem dentro também, que ele tem herança genética judaica. Eu parto da ideia de que ele tem uma certa herança genética judaica, para ele estar totalmente atrelado a essa questão também do tempo, tá certo? Para ele ter toda essa liberdade e interagir em relação a isso. E por indicativos bíblicos em relação à tribo de Dan. Lá atrás, Jacó, quando falou acerca de Dan, Dan é uma serpente que está à beira do caminho, que morde a pata do cavalo e derruba seu cavaleiro. Falando de Dan como uma serpente, como algo traiçoeiro, da mesma forma como o diabo também é tipificado como uma serpente. Agora, de Gênesis para Apocalipse agora. Lá em Apocalipse, a lista dos 144 mil, de Naphtali, de Assé, de Judá, desse, daquele outro. E de Dan, zero, nenhum. Dentro de 144 mil não é indicado a tribo de Dan. E aí, isso para mim é um indício de que existe na Terra algum descendente genético, genealógico da tribo de Dan, que está aí dentre aqueles que estão governando o mundo, tá certo? E quando chegar aquele dia, é daí que virá o anticristo. Ele terá alguma ligação genealógica com eles. Então isso vai lhe dar total liberdade de tratar em relação à questão do tempo. Ele vai reconstruir o tempo. Os judeus vão ser ganhos, né, por essa iniciativa dele, só que quando chegar aos 3 anos e meio finais, ele tentará adentrar ao tempo. Não como um judeu para adorar a Deus, mas como Deus. Fala, não, eu reconstruí isso aqui para vocês, mas não é para adorar Jeová, é para adorar a mim. Eu sou Deus. Ele tentará adentrar no tempo para ser conhecido como Deus pelos judeus. Coisa que os romanos tentaram fazer várias vezes. Tentar colocar a estátua do imperador para que os judeus adorassem. Os judeus sempre rejeitaram. Sempre rejeitaram. E dessa vez não será diferente. Os judeus ortodoxos se levantarão contra isso. E aí o pau vai quebrar. Ele vai para cima para tentar eliminar os judeus. Varrer os judeus da face da terra. Por quê? Ele sabe que não tem nenhum poder contra Deus. Ele não tem como atacar Deus. Ele sabe que ele não tem nenhuma chance contra Deus. Então ele tenta atacar a criação de Deus. Para tentar frustrar os planos de Deus. Frustrar o projeto de Deus. Então ele se volta contra os judeus. Aí vai partir para os 3 anos e meio finais de grande tribulação. A grande tribulação, ela foi abreviada. Ela não foi os 7 anos completos. Ela foi apertada só para os 3 anos e meio finais. Porque aí vai ser aquilo que Cristo falou. Aquele que estiver no campo, o quê? Vocês viram? Aquele que estiver no campo, não volte, né? Isso. Quem estiver no telhado, não desça. Ai das grávidas que amamentarem naquele dia. Por quê? Perseguição. Não vai ser uma guerra de confronto para dominação, vai ser uma guerra de eliminação, genocídio. Ele tentará causar um genocídio entre os judeus, tá certo? A última perseguição dos judeus. Então, depois dos 3 anos e meio finais, aí vai acontecer aquilo que Paulo está dizendo aqui, ó, que Cristo eliminará ele pelo sopro de sua boca, pelo esplendor da sua vinda. Veja, esplendor. O que é esplendor? O que é uma coisa esplendorosa? É uma coisa radiante, gloriosa, que está manifesta, tá certo? Qual é a vinda de Cristo? Qual é a etapa, a fase da vinda de Cristo que ele é manifesto? Chama-se a segunda etapa do evento, do advento da vinda do Senhor. A segunda etapa é chamada parousia. Parousia. O que é parousia? Parousia é manifestação, é vinda. Então, a parousia, quando Cristo virá raiar das nuvens, tá certo? Todos nós, juntamente com ele, viremos e ele eliminará o anticristo com o sopro da sua boca. Tá certo? Ele matará, né, com o sopro da sua boca, ele eliminará
O anticristo, que é a besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, tá certo? É a besta que sobe do mar, tá certo? Eliminará o anticristo e eliminará o falso profeta, que é o seu João Batista. O diabo, ele copia Deus em todas as coisas. Todas as coisas. Do mesmo jeito que hoje tem muita igreja, vamos colocar aqui, debaixo do temor de Deus, misericórdia de Deus, tem igreja fundada por Satanás que está copiando as igrejas de Deus. Tem igreja que é fundada pelo diabo, irmão. E como? Através da ganância do coração de certos homens, através da falta de temor de Deus de certos homens, através da falta de respeito de certos homens à hierarquia. Porque as pessoas, ele acha que ele é o rei da cocada preta e as pessoas não estão dando chance para ele, ele pega a saia para uma igreja. E essa igreja, geralmente, as igrejas que são abertas nesse viés, elas se tornam incubadoras de heresia. E aí, numa dessa que o diabo, ele também copiando Deus, ele faz a mesma coisa. Ele tem o seu João Batista também, que é a besta que sobe da terra, que vai promover a religião em torno do anticristo. Tá certo? Você perguntou primeiro? Pode falar? Essa perseguição é especialmente para Israel ou é mundial? Porque a Bíblia fala que quando o povo, que o anticristo vai vir aniquilar todo o povo de Israel, que Deus vai descer com o esplendor dos lados, sim, que aí todo Israel será salvo. E o resto da humanidade? Vai ter uma guerra específica contra Israel, que é em relação à não adoração ao anticristo, por ele não ter sido adorado no templo. E vai ter uma perseguição mundial que não está relacionada ao templo, mas ao sinal. Tem duas questões em Apocalipse. Tem o templo, que está relacionado aos judeus, ao interesse dos judeus. E em relação ao restante do mundo, é o sinal. Então o sinal, quando chegar para ser imposto, o sinal... Você é da área de tecnologia. Como tem melhorado hoje a questão do chip? A nanotecnologia. A nanotecnologia, os caras trabalham numa plataforma atômica. Não é mais uma coisa, pegar uma peça de 1 milímetro. Não, é nano. Nano, o cara está construindo peças a partir da estrutura do átomo. Você já pensou que loucura? Então, quando o cara... O chip que a gente viu muitas palestras aí, o cara trazer um negócio do tamanho de um grão de arroz. Aqui é pré-história do chip. É a pré-história. Quando chegar na época do anticristo, vai ser alguma coisa, talvez o cara venha aqui aceitar o sinal, né? Pois é, o cara vem com um laser aqui, pronto. Tá com sinal. A partir de agora, toda a sua vida é rastreada, sua conta bancária, né? Onde você está, o que você está fazendo, tudo. Tudo é rastreado agora, porque você tem um sinal. Quem rejeitar isso aqui, como é que vai ser? Por que você está rejeitando? Por que você não quer participar do sistema? O que você tem contra o nosso líder mundial? Você é um subversivo. Você é uma pessoa que está tentando destruir o sistema. E aí é perseguição, nego. Não compra, não vende. Por que você acha que os cavaleiros dizem: não estrague nem o trigo, nem o vinho, né? Será vendido uma medida de trigo, portanto. Por quê? Escassez de alimento, uma vez que será limitado àqueles que possuem. Aquele que não tiver sinal vai ter que se virar, se tornando grupos embrenhados nas matas aí, fugindo. E aí será perseguição em relação ao mundo. Os exércitos do anticristo perseguindo aqueles que não aceitam o sinal. Em relação aos judeus, o tempo. Principalmente o tempo. Opa, não, você levantou a mão também. Pode falar. Não? Tranquilo? Então, eu quero encerrar aqui porque eu quero fazer um comentário breve em cima da lição. O meu negócio é o texto. Tá? O negócio é o texto de Tessalonicenses. Veja. Então será revelado o iníquo. Aqui um Senhor disparará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando ele vier em glória, a segunda etapa do evento chamado a vinda do Senhor, tá certo? A parousia, e ele se manifestar em glória, a igreja vier juntamente com ele, Apocalipse descreve: e eis que viu o Filho do Homem montado no cavalo branco, com suas vestes salpicadas de sangue, escrita na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E uma espada sairá de sua boca que ferirá o anticristo e a besta, e lançará o lago de fogo. O anticristo, tá certo? A besta que sobe do mar e a besta que sobe do terra inauguram o lago de fogo e enxofre, no qual depois até o inferno será lançado lá. O diabo será lançado lá e o inferno inteiro será lançado no lago de fogo e enxofre. Tá certo? Eles inauguram. Veja só. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o seu poder, e sinais e prodígios de mentira.
segundo a eficácia de Satanás. Já tem se levantado filosofias no mundo que são inspiração demoníaca, que são inspiração satânica, são para destruir a humanidade, são para destruir os seres humanos. Mas quando chegar este momento em que o Espírito Santo de Deus não está mais limitando a ação do diabo, um homem ele terá, assim, primeiro, o homem terá liberdade para exercer toda a sua pecaminosidade. Segundo, em relação ao homem do pecado, além da própria pecaminosidade humana, você tem um acréscimo de toda a eficácia de Satanás. Então, todos os planos, todos os projetos que Satanás vem arquitetando desde eras no passado, quando ele foi expulso do céu, como Cristo disse, vi Satanás cair do céu como um raio. Quando ele foi expulso do céu, todo o ódio acumulado ao longo das eras, toda a malícia, toda a eficácia, toda a perspicácia dele vai se traduzir nas ações de um homem. Este homem, no mesmo esquema lá de Judas Iscariotes, estava cercando, buscando uma ocasião, achou em Judas. Aqui também ele está buscando o homem. Ele vai achar nesse homem do pecado. E aí através dele vai manifestar toda a eficácia do seu ódio, toda a eficácia da sua malícia, da sua maldade, tá certo? Para tentar destruir a criação de Deus e para se opor a Deus e para lançar a sua última iniciativa, porque ele também sabe que é o seu fim. Então ele fala, é o último agora, é a minha última chance para lançar toda, o meu ódio contra Deus. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Isso aqui me faz recordar o evento no qual, em Apocalipse 13, é dito que é feita uma imagem ao anticristo. E deu poder à imagem para que falasse. E fez com que todos se prostrassem e adorassem ao anticristo. A imagem promovia isso, tá? Ninguém é obrigado a me seguir nessa interpretação, mas é o meu ponto de vista. Ao meu ver, se eu, aqui, comedor de feijão com farinha, se eu fosse João, apóstolo, tá certo? Século I da era cristã, e estivesse nessa situação na qual o Cristo está revelando as coisas para ele. Quando Cristo diz, quando João diz, eis uma porta aberta no céu, e a voz que diz, vem e vê. Aí João adentra o ambiente celestial, ok? Cristo começa a mostrar a época escatológica, uma época que está no futuro não de João, está no futuro de todos, está no seu futuro ainda, está sendo mostrada lá século I para João, tá certo? Aí João é levado a ver a adoração celestial, João é adorado a ver, tá certo, o anticristo. João é levado a ver a guerra, que vai haver as taças, os juízos, e ele vê também a ascensão do anticristo, a besta que sobe do mar, tá ok? Com todas aquelas características escritas por Daniel, e ele vê essa imagem. Foi-lhe feita, construída uma imagem, foi dado vida a esta imagem, foi dado fôlego de vida, ele diz, ele deu fôlego de vida, e fez com que todos o adorassem. Ao meu ver, tá certo? João estava vendo, não necessariamente a TV, mas estava vendo a tecnologia. A tecnologia. Pensa você, na época de João, algo assim, ó. A única forma de se obter algo assim era o quê? Um tablete de barro, ou uma chapa de ferro, ou de pedra lixada, raspada. Mas isso aqui jamais teria o poder de emitir sons e mostrar imagens. Se você pega uma coisa dessa, você pega uma máquina do tempo, volta ao século I da era cristã e liga esse celular aqui e começa a reproduzir uma imagem de uma pessoa falando, e pior, se a pessoa que está do outro lado conseguir interagir com esta imagem, isso é bruxaria, Quer dizer, você deu vida a esse objeto está vivo. Por quê? Porque eles não têm a noção total de tecnologia. Assim aconteceu não só com João, todos os profetas. Os profetas foram mostrados coisas que eles não tinham total domínio sobre o que eles estavam vendo. Estava para além do tempo deles. Tá ok? Assim foi feito com João. Foi mostrado a ele uma imagem. A imagem fala. E a imagem promove a adoração do anticristo. Ao meu ver, João estava vendo a tecnologia. Estava vendo computadores, televisões, celulares,
tablets, tudo quanto é tipo de coisas que promovem, comunicam uma mensagem. E como é que vai promover a adoração de Cristo? Por exemplo, um vídeo